Olá pessoas, eu sou o Juliano, seu amigo escritor, e Tatiana Feltrin, ela visitou o podcast do Vilela, Inteligência Limitada. Tem diversos livros aqui, é muito legal porque o Vilela é escritor, apesar dele trazer pessoas de diversos nichos, de tudo quanto é tipo de assunto, sempre a literatura está presente no podcast. E a Tatiana falou sobre rotina de leitura e a origem dos booktubers. Olha que legal, porque esse termo booktuber é um termo recente, né? Não recente, mas mais contemporâneo, né? Às vezes o BookTok ele é mais recente naturalmente, mas os booktubers... Não, eu confundi. BookTok que é recente, booktubers tem há mais tempo, né? Tem canais aí com mais de 10 anos de vida. Enfim, sem mais delongas, sem mais confusões, vamos escutar o que ela tem pra falar pra gente. E esse termo booktuber, quem que inventou? Não sei quem foi, mas eu acho Booktuber, péssimo. É muito estranho. Porque limita a pessoa. Você é uma booktuber. Eu queria essa palavra, né? Primeiro que é Ô, feio. seu booktuber. Mas você sabe quando eu acho que isso aconteceu? Para Você xingamento. lembra da fase dos livros de youtubers? Como assim? Todos os youtubers de repente começaram a lançar livros. Ah, sim, claro. Teve uma leva, né? Então, Vou colocar um card aqui em cima. Eu já fiz um react de um canal que fez meio que contando a história desses livros de youtubers. Muito interessante. aí começou a ficar pejorativo o negócio. Era igual, tipo, Não, sei lá. mas esses caras, por lançar livro, não eram booktubers. Não, então, mas tá. aí o que acontece? Você tinha o nicho de livros de youtubers, né? E aí, era mal visto. como você tinha, sei lá, autoajuda, o pessoal dá uma torcida de livro de youtuber, nossa, que isso. Então, quando começou o boom, de repente tava todo mundo lançando um livrinho, não sei o que lá, aí Eu entendo booktuber, não sei se ela vai falar daqui a pouco, mas são, né, pessoas com canais no YouTube que falam sobre livros, né? Book, livros, tubers de YouTube. Não necessariamente youtubers que lançam livros. Enfim. eu acho que foi o mercado que falou assim, não, esse pessoal aqui que, né, fala sobre livros, vamos dizer que são livros de booktubers, não de youtubers. Tá. Aí, Como restringindo, diminuindo mesmo, né? eu acho Pode que tem ser. uma questão mercadológica aí. Mas é um termo que te limita, né? Mesmo, por exemplo, A questão mercadológica é pessoas influentes com milhões de seguidores surfando no oceano azul da internet, lançando livros que vendem muitos. Inclusive, e nesse vídeo que eu falei, que eu coloquei no card e na descrição, foi o que salvou diversas editoras, livrarias e eventos literários, pelo boom que trouxe do jovem, né, criando esse hábito de leitura no jovem. eu predominantemente falo de livros, mas eu tenho um vídeo mensal em que eu falo dos meus quadrinhos, dos filmes e séries, eu mantenho mesmo? esse ladinho, assim. E dá bem, assim? Vai bem? Então, Comparado? é um nicho dentro do meu nicho. Tá. O pessoal que comenta os vídeos de quadrinhos e tudo, É o mesmo mangás, pessoal que vê seus vídeos de livro, não é um outro pessoal. é um outro pessoal. É outro pessoal? Os comentários, o pessoal que mesmo? aparece sempre nesse, tem pessoal que me diz, né, manda louco. comentário dizendo que, não, eu fico o mês inteiro esperando sair esse vídeo. Então, é outra... Então funciona mesmo esse negócio. Dá pra você colocar... Obrigado, Fabi. Dá pra você colocar outras coisas mesmo. Então. Mas ainda assim tem a questão de... Olha que curioso, né? Esse mundo ele é tão gigantesco, né? Não só de canais no YouTube, mas nichando para literatura. Eu não era inscrito no canal da Tatiana, eu inscrevi aqui agora, tá aqui na tela, e eu não tava lembrando dela muito bem. Aí eu abri o YouTube, eu vi a fotinha que ela usa e eu já tinha relacionado com os conteúdos dela há muito tempo. Muito legal, né? Enfim, foi só um parêntese. Tá envolvendo literatura, né? Mas quando você percebeu que falar de literatura era o teu lance e tava rolando, assim? Então, nessa época em que eu falava sobre tudo, nós tínhamos também um tipo de vídeo que a gente chamava de vídeo de comprinhas do mês. É verdade. E aí, enfim, no meio das minhas comprinhas do mês, além de ter lá os cosméticos, peças de roupa, sei lá o que tinha sempre um livrinho no meio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é compulsiva, que nem eu, de comprar livro? Você Já compra mais fui livro pior. do que você consegue ler? E eu vejo que você Olha, lê muito. Teve uma época aí, eu não sei se eu posso citar nomes de Claro, lojas, claro, né? claro. Então, teve uma época que o Submarino era terrível. Então, assim, ficava muito A barato. Amazon deve me adorar. A Amazon fala, Vilela, por favor. Ah, não, e o Submarino até 2 anos atrás era assim, promoção de livro a 4, 5 reais, a 2 reais, 10 reais. Era terrível mesmo.
Então morra, porque senão a gente quebra. Exatamente. Então, mas antes da Amazon vir pro Brasil, Mas é uma era o doença isso. Submarino. Sentia aquele cheiro, o cheiro do livro chegando, você abre... Nossa. E ia pra estante, né? Não, mas eu acho que você absorve um pouco do conhecimento só de olhar. E vou te dar uma impressão que fala assim: comprei o livro, folhei, pronto, já sei um pouquinho sobre ele. Um dia eu vou ler. Os outros livros mais antigos olhando assim, fala, e nós aqui, ó. Eita, o Moby Dick lá, mó tempo. Mas eu cheguei a ter caixa fechada do Submarino. Nossa, atrás, sem assim, abrir? porque eu sabia o que tinha lá dentro. Eu falei, não tem mais onde pôr, vai ficar, você vê. Aí veio a Amazon. Então, mas aí você começou com isso. Comprava umas coisas, muito livro, e você mostrava pro pessoal. Tinha lá uns livrinhos no meio. E sempre vinha um pessoal, tipo, uns 2, 3 dias depois, me perguntar, Tatiana, aquele livro que você mostrou, você já começou a ler? É bom? Você recomenda? É mesmo? Passava um tempo, o pessoal vinha, comprei aquele livro também, não sei o quê. Queria se conversar sobre livros e não tinha espaço dentro do YouTube. Eu fazia isso, malemar, eu nunca fui uma blogueira mesmo. Desde 97 eu tinha lá meus blogzinhos. Mas não era constante, assim? Não, escrevia quando tinha vontade, enfim. E aí, né, por conta dessa pequena demanda, eu comecei a comentar os livros também em vídeo. Mas eu juntava uma meia dúzia, fazia breves comentários e isso me dava muito mais... engajamento, né? Do que os vídeos em que eu falava sobre seja lá o que for. E aí eu falei, não sei então, se você tem esse feedback do pessoal, mas eu posso te ajudar da seguinte forma. Principalmente livros, mais do que série e filme, você tem que ver alguém falando sobre ele, porque é um investimento muito grande. Não tô falando nem de valor, mas de... É o tempo. Eu vou perder 3 semanas, 2 semanas numa coisa que é ruim. Então vamos ver alguém falando sobre esse livro, alguém que você confia, assim, que tem um gosto parecido com o teu, e pô, beleza, aí eu vou comprar e vou ler. Eu acho que tem muito isso, o livro tem muito isso. Série... O livro tem muito isso, e é uma coisa que eu costumo falar, até nas entrevistas do Pode Ler e Escrever, vou colocar aqui um card da playlist, que um livro, ele não é caro no ponto de vista que você paga ali, vamos colocar o preço cheio ali, R$ 49,90, R$ 59,90, 50, 60 reais. É um dinheiro de lazer, de entretenimento, né? Não é um dinheiro essencial, uma coisa extra que você tem ali, mas você fica, igual o Vilela falou, 2, 3 semanas em contato com o autor. Então você fica consumindo esse dinheiro por várias semanas. E isso é muito bom para o autor independente, que você cria uma conexão com o seu leitor por semanas. Então, muitas das vezes, e acontece com os meus livros também, quando o leitor me procura, por exemplo, nas redes sociais para comentar sobre o livro, parece que a pessoa já é sua amiga, já é íntima de você, porque ela está alimentando esse relacionamento através dos livros há algumas semanas. Isso é incrível. E é o ponto que o Vilela falou, que também é muito interessante, porque, não só a questão do valor, que é apertado para muitas pessoas mesmo, mas, vou gastar um tempão da minha vida lendo algo que é ruim? Então, calma aí, deixa eu buscar um texto, um vídeo de alguém explicando, falando, fazendo uma resenha, para saber se vale a pena ou não. Não, mesmo que alguém fala mal, você fala, eu vou ver essa série. Se não tiver, eu largo ele no meio, é um streaming, né? Agora um livro, você vai comprar o livro, vai chegar na sua casa, você não compra um livro que você não vai ler. Então eu acho que tem isso, eu acho que faz sucesso os canais, principalmente o seu, assim, que fala do livro, por causa disso, que a pessoa quer alguém falando sobre o livro, né? Pra ver se vale a pena ela investir o tempo dela naquilo, porque imagina, hoje em dia tá tudo brigando pelo tempo da pessoa. Então, né? Exatamente. E tem também a questão de que eu não fico em um nicho apenas dentro da literatura. Não, você fala de tudo, clássico, terror, isso é muito louco, assim, você lê tudo mesmo, assim. Então, você não tem mais vida, né? Mais ou menos, né? Porque a gente tenta. O meu projeto é ler isso daquilo, você fala, tá, então, é teu marido, o que é? É meu primo. É seu primo? Você é casada? Não mais. Mas já fui. Por causa disso, né? O cara falou, ou os livros ou eu, né? Eu imagino, não teve esse papo nunca, assim, com relacionamento? Não, então, mas eu monto o meu esquema de leitura, assim, como se fosse trabalho. Porque, então, assim, por exemplo, vai. Rotina de leitura. Hoje não que você tá aqui, mas um dia normal. Todo dia você lê? Eu leio todos os dias. A intenção é ler todos os dias. De vez em quando... Um dia normal que você consegue fazer sua programação. Vamos lá. Sim. Você acorda... Acordo por volta das 5 da manhã. Olha que curioso, né? Escutar diversos lados. Ontem eu publiquei aqui um react de um vídeo do Pondé, ele conversando com o GeoJ, e teve um determinado momento que o Pondé fala que você não tem que parar para ler. Acho que foi exatamente esse termo. Ou seja, você não tem que determinar um momento específico, porque a leitura tem que estar
dentro ali da sua rotina e a qualquer momento você pode ler sem ter necessidade de parar sua rotina para ler um livro. E agora a Tatiana vai falar exatamente o contrário dessa rotina que ela tem de leitura. Claro que tem um aspecto que ela trabalha com isso, então ela tem que se organizar muito mais. Mas olha a diferença ali de opinião, né, de dois leitores. Né, cuido das minhas cachorras, faço o que eu tenho que fazer, já leio por meia hora. Aí eu vou fazendo blocos de meia em meia hora ao longo do dia. Ou de capítulo a capítulo, depende do livro. Tá. Tem muito livro que tem capítulo curto, aí você consegue, mas tem livro de não ficção, por exemplo, principalmente, quando você vai ler, sei lá, um livro de filosofia, alguma coisa assim, aí lógico, aí demora muito mais. Mas agora, por exemplo, eu tô lendo um livro do Tolkien, por exemplo. Então é uma novela, né? São ali 200 páginas, mais ou menos. É uma história que a gente já conhece, porque a gente já leu o Silmarillion e tudo mais. Então, assim, eu já me programo. Eu sei que eu vou precisar, sei lá, de uns 3 dias, 2 no máximo, para terminar aquele livro. Você lê rápido? Então, já fico uma... Eu não acho que eu leia rápido. Porque no fim do mês, eu tenho uma média de 6 livros, 7 no máximo. Lê rápido, e tem né? um pessoal... 6 livros por... Olha que curioso, né? Quando ela fala blocos de meia hora, parece pouco. Mas uma novelinha, igual falou, de 200 páginas ali, você vai ter, de repente, 8 horas de leitura, alguma coisa assim. Se ela consegue ali 4 blocos de meia hora por dia, a gente tá falando de 2 horas de leitura por dia. E aí ela consegue concluir esse livro em 2, 3 dias. Né? Eu acho que 200 páginas dá até menos, né? Mas às vezes a gente pensa que tem que ter, né, um momento muito grande de leitura para parar para ler muito. Não, de repente ali 10, 15 minutos, enquanto... Eu já fiz aqui várias vezes, né? Eu tô colocando alguma coisa na panela, tá cozinhando, ou algo tá na air fryer assando durante 10, 15 minutos. Eu tô ali na cozinha, em pé mesmo, com o meu Kindle, consigo ler ali 10 páginas, alguma coisa assim. E de pouquinho em pouquinho você vai concluindo. E tem uma vantagem grande, na minha percepção, de você ler pequenos blocos ao longo do dia, porque você não esquece a história, né? Porque de repente você lê durante 3 horas num dia, uma super maratona de leitura. Você lê direto ali no sábado à tarde, alguma coisa assim. Aí você vai ler só na quarta, quinta-feira da semana seguinte, que é quando você vai ter esse tempo grande disponível. Eu, pelo menos, eu esqueço muito do que eu li. Aí eu tenho que retomar ali 1 ou 2 páginas para ver aquilo que os últimos acontecimentos, né? Então, nesse caso, ler ali 15 minutinhos, 30 minutinhos, ou casar conforme os capítulos do livro. Por exemplo, eu estou lendo a Sociedade Protetora dos Kaiju, né, do John Scalzi. Os capítulos têm em média de 15 a 30 minutos. Raros os capítulos passaram de 27, 28 minutos ali, até onde que eu estou no livro. Então, todo momento que eu sento para ler é um capítulo. Uns mais curtos, outros maiores, e o Kindle avisa, né? Eu vou começar o capítulo, tá assim, 27 minutos. Eu penso, poxa, eu preciso ler durante o dia, porque de noite eu não consigo ler meia hora, eu vou dormir antes. Então, é esse equilíbrio, é se entender no seu ritmo de leitura para conseguir ler mais. E por fim, 6 livros por mês é muito. Eu costumo ler 2, mais ou menos. Mas Então ele tem habilidade. Tirando a fase que você não sabia ler. Então, mas aí é que tá, porque eu não tô mais no trabalho convencional. É verdade. Na época em que eu fazia, né, em que eu dava lá minhas 38 aulas, né, por semana, eu tinha que fazer aquelas maratonas. Aí lê, tenta terminar. Então, aí tinha o vídeo da maratona e depois eu conseguia fazer os vídeos das resenhas dos livros que eu tinha lido na maratona. Eu tinha que me virar. Mas hoje em dia eu consigo me programar direitinho pra ler, gravar. Só termina a programação do seu dia, depois eu quero saber quando que você largou as aulas pra se dedicar mais a isso. Então você lê meia hora, aí depois vai fazer mais alguma coisa. Porque eu cuido da minha casinha, enfim. Mas por dia você os lê... assuntos de casa são por minha conta. Você lê por dia quanto tempo, então? Ou não é só essa meia hora, então? Eu não conto, mas eu posso te dar uma média chutada, assim, de que eu leio por umas 5 horas por Nossa dia. Senhora. É bastante tempo. Entendeu? Mas aí, assim, então, muita coisa. Porque eu meio que substituo aquelas 8 horas, né, do CLT. Porque é trabalho, então você não tá... É uma diversão também. Ou você perdeu já essa parte de diversão? Não, pra mim... Sério mesmo? É porque eu transformei... Não é um martírio. Não. Então, na época em que a gente fazia porque a gente gostava, né? Aí era hobby, beleza. Mas aí a gente transforma o hobby em trabalho. Existe uma seriedade, né? Tem um peso maior. Mas a gente continua gostando de fazer. Né? A hora que não gostar... Mas quando tá um livro ruim, você tem que terminar também, né? Não, aí é aí que o público do canal prefere.
Por quê? quando eu falo mal de livro. Sério? Legal, bem interessante, gostei desse corte. Mas lê bastante, né? 5 horas por dia, meu Deus. Então dá para ler bastante. Mas um ponto importante que a Tatiana falou é o ofício dela. Ela trabalha com isso, né? Então, às 8 horas no trabalho CLT, ela substitui, eu imagino, com leitura e preparação de vídeo e gravação e edição dos vídeos. Bem interessante. Talvez dá para tirar alguma lição sobre hábito de leitura. Acho que a principal delas no vídeo de hoje é: aproveite os pequenos momentos que você tem livres de descanso. E use também muito a leitura como uma descompressão de telas e redes sociais. E é um processo difícil, é igual tirar o açúcar do café, para quem toma é muito difícil, mas vale a pena. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, se inscreva e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.